Êxodo 30, versículo 34, diz o seguinte: disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque, iônica e gálbano. Essas especiarias aromáticas e incenso puro de igual peso. E disto farás incenso, um perfume segundo a arte de perfumistas, temperado, puro e santo. E dele moendo pisarás, e dele porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde eu virei a ti, coisas santíssimas vos será. Porém o incenso que farás conforme a composição deste, não os fareis para vós mesmo, porque santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este para cheirar, será extirpado do seu povo. Vamos orar. Pai, aqui está a sua palavra. Que ela possa fluir, Senhor. E que não possa ser nada de mim mesmo, mas de Ti, Senhor. Que ela possa tocar o coração do Teu povo, a mente, Senhor. Ela possa instruir, motivar, transformar, Senhor. Cada um em nome de Jesus, ó Pai. Traz, Senhor, essa essência sobre nossas vidas. Que a Tua palavra, Senhor Jesus, seja santa, verdadeira e eficaz, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Deixa fluir o incenso santo. Fala assim: eu sou um incenso consagrado. Deus, Ele não busca apenas ações corretas de nossas vidas, ou muito menos a nossa aparência. Todos nós já sabemos e bem sabemos que Deus busca algo que exala, uma adoração que exala de nós como verdade, uma adoração verdadeira, porque os olhos do Senhor estão procurando verdadeiros o quê? Adoradores. Aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Mas eu confesso que ontem eu estava fazendo essa palavra e era madrugada. Eu tinha trabalhado dias e dias, ontem saí tarde daqui da igreja, era quase meia-noite. Eu cheguei em casa, agora eu falei: vai dormir não, vou fazer a palavra. E aí Deus me deu essa palavra na madrugada, essa madrugada agora. E ali orando a Deus, quando eu comecei a ler esses versículos, Deus começou a falar tanto ao meu coração. Deus começou a derramar tantas coisas em meu coração. Porque esse incenso fala de algo que é só dele. Deus chega para Moisés e fala assim: ó, você vai fazer um perfume. E esse perfume, ele vai ter a composição perfeita. Eu vou dizer quais são os ingredientes desse perfume. E quando os perfumistas fizerem esse perfume, ele vai ficar lá dentro da tenda da congregação, onde está a minha presença. E esse perfume é só meu. Ninguém pode usar esse perfume, só eu. E o homem que inventar de fazer esse perfume para si, esse homem vai ser estipado, vai ser destruído do meio do povo. É para tirar ele do meio do povo. Então Deus fez um perfume somente para ele, né? A gente não é assim. Às vezes a gente usa tanto o mesmo perfume que esse cheiro fica sendo nosso, né? A gente toma posse de alguns aromas de perfume, né? A gente lembra das pessoas. E Deus fez a mesma forma, só que Ele mesmo fez esse perfume. Então Ele diz: ninguém se atreva a cheirar, ninguém se atreva a usar, porque esse perfume é particularmente meu. Isso me chama tanta atenção, porque quando fala desse incenso, hoje nós somos esse incenso, porque nós somos chamados de incenso vivo, porque esse incenso, ele sobe como adoração. Você se lembra de Caim e Abel? A nossa oferta, estava vendo aqui o pastor Alberto falando sobre a oferta. A nossa oferta, ela sobe como aroma suave, mas não é qualquer oferta, porque você pode até fazer a coisa certa, mas fazer a coisa certa não significa que vai exalar. Ofertar é certo, mas nem toda oferta exala. Caim ofertou, mas não exalou.
Abel ofertou e exalou, e Deus falou, subiu nas minhas narinas como perfume suave. A oferta de Noé, quando acabou o dilúvio, subiu às narinas do Senhor. Então nós precisamos exalar. O próprio apóstolo Paulo, ele fala desse exalar lá em 2 Coríntios 2, versículo 15, ele fala, porque para Deus nós somos aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Então ele fala que nós somos aromas de Cristo, por quê? Porque Cristo exala essa essência em nós. Então quando nós temos de Cristo, e nós fazemos não somente a coisa certa, mas da forma certa, é necessário que exale esse perfume suave. Então existe algo que Deus não permite que não seja, aliás, Deus não permite que seja dividido com ninguém. E a adoração é uma delas. A adoração não pode ser para homens. A música não pode ser para Deus e para você. Só que existem coisas que nós estamos fazendo que está muito errado. Às vezes a gente não faz o culto para Deus. Nós não viemos aqui cultuar a Deus. Nós fazemos um culto às vezes para que você possa ser capturado, para que você possa sentir bem. A gente compra as cadeiras confortáveis para que quando você sente, você fala, que igreja boa. O culto às vezes é todo direcionado para que a pessoa se sinta bem. E às vezes a gente se esquece de que nós somos criados para exalar esse perfume de Cristo. Nós estamos aqui para sermos cultuados, nós estamos aqui para cultuar o Senhor. Nós estamos aqui para que esse perfume se exale de nossas vidas. Nós estamos aqui para sermos perfumes de Cristo. E Ele não pode dividir essa glória com ninguém. Então, o pastor Alberto falou, vamos aplaudir ao Senhor pela vida do pastor Eli. Eu sei que vocês já ficam esperando eu falar, se foi para mim, muito obrigado, eu não mereço, mas foi para o Senhor. Aí você capricha, né, no aplauso para falar assim, não é para você mesmo, pastor, é para o Senhor. E eu quero falar para você que eu nunca desejei nenhuma palma que seja. Porque tem coisas, tem um aroma que só pertence a Ele. Ele não permite que ninguém se atreva a cheirar esse perfume. Essa é a essência santa que exala de todos nós. Essa glória não pode ser dividida por homens, essa glória não pode de forma nenhuma ser dividida por quem quer que seja. O incenso não pode ser copiado. Era uma composição única, equilibrada. Era apenas para o Senhor, está lá no versículo 37. Será separado para o Senhor. Então Deus deseja essa adoração, que não é para homens, nem para nós mesmos, mas que sobe para Ele. Então a nossa vida cristã, a nossa vida como crentes no Senhor, ela precisa exalar esse puro e exclusivo perfume que é o Senhor. Então você é o perfume, né? Você é o perfume de Cristo, você é essa essência de adoração, de você ter que fluir algo para Deus, amém? Se você crê nisso, aplaude o Senhor. Essa é a essência, deixa fluir. E aí de madrugada eu falei, cara, a Bíblia diz que tudo que foi escrito na Bíblia não foi escrito por acaso, foi escrito para nosso ensinamento. Falei, se Deus determinou essas 3 especiarias, é porque tem segredos aí. É porque tem coisas que precisam nos ensinar. Porque se hoje eu sou a essência que exala para o Senhor, com certeza essas 3 especiarias têm tudo a ver comigo. Esteroque, ou estoraque, né? Ou ônicas. Então nós precisamos estudar em profundo cada um desses elementos. E o primeiro elemento que eu tentei, né, me aprofundar nessa madrugada foi a estoraque. Falei, de onde é que vem essa estoraque? E fui fazer uma pesquisa, que é uma árvore
muito típica do Oriente. A estoraque é o seguinte: para que você possa tirar o perfume dela, você precisa ferir a árvore, como a nossa seringueira aqui no Brasil, né? Você fere ela e ela corre aquela borracha, né? A estoraque é diferente. Quando você fere ela escorre uma resina, que em pouco tempo ela se enrijece e fica bem dura. E aí, quando ela é extraída, essa resina, eles extraem essa resina, e aí o que é que eles fazem? Eles colocam ela no fogo, para que ela possa derreter. E quando eles queimam essa resina, ela solta um perfume suave. Ah, meu irmão, quando eu comecei a ouvir falar sobre essas coisas, porque essas imagens, quando eu comecei a capturar essa realidade, né, se tornando uma realidade espiritual, de adoração, porque se a essência é adoração, então Deus está falando da onde tem coisas que acontecem em nossas vidas, que vai se tornando em adoração, e muitas vezes nós somos marcados, nós somos lascados, né? Aonde sangrou, aonde doeu, aonde nós fomos marcados. Mas uma coisa nós temos que entender, que a ferida nunca é o fim. Mas para nós que somos perfume de Cristo, as feridas que são feitas em nós, elas são apenas o começo de um perfume que vai exalar ao Senhor. Ah, meu irmão, a verdadeira adoração, ela vem de um coração quebrantado, muitas vezes da perda, do clamor. E tem algumas fragrâncias em nossas vidas que só nascem da dor. Tem alguns incensos verdadeiros de adoração que só saem das nossas vidas através de feridas transformadas no altar do Senhor. A ferida que te marcou, ela precisa receber desse fogo do Senhor, para que ela possa ser transformada em algo que vai ser elevado às narinas do Senhor. Então são as marcas que vêm sobre nossas vidas. Ele diz que a Gorete acorda, ela passa a mão na cabeça e ela vê uma válvula que colocaram aqui na cabeça dela. Ela fala: o que é isso? Está alto aqui. Depois ela coloca a mão na frente, tem um buraco na cabeça dela. Fala assim: não é buraco, são marcas. Porque tem marcas que acontecem na nossa vida, que faz a gente exalar a verdadeira adoração. Porque o que é que o Senhor está falando? Tem feridas em nossas vidas que diz que precisam ser queimadas pelo fogo, para que elas possam exalar. Para que elas possam exalar, e muitas vezes são dores que você sente, que vai marcando a sua vida, vai marcando seu amor. Eu estava com frio, peguei a primeira jaqueta que eu peguei ali no guarda-roupa, né? Aí eu senti um papel aqui, eu cheguei ali, olhei o papel. Ele falou: que papel é esse? Eu falei: está aqui no meu bolso. Aí era o papel da UTI. Eu me lembro do dia da psicóloga chegou para mim e falou assim: senhor Eri, falei: o que foi? Porque ninguém podia ficar lá na UTI. E ela falou: eu preciso te dar uma autorização especial. Eu falei: por quê? Ela falou: porque quando você chega aqui na UTI, a Gorete reage. Então eu quero estender a sua visita de 2 horas às 18 horas. Eu quero que você fique com ela aqui, porque ela reage. Eu ficava ali do lado dela cantando a bondade de Deus e ela reagindo. São marcas que vêm em nossas vidas, que precisam exalar a adoração ao Senhor. O problema é que muitas pessoas, elas estão sendo marcadas pelas dificuldades dessa vida, pelas situações difíceis que vivem,
E em vez de exalar a adoração, essas feridas estão exalando cheiros que não são agradáveis às narinas do Senhor. As marcas que vêm sobre a vida de muitas pessoas acabam trazendo muito escândalo, muita corrupção, crentes consumidores, crentes que as marcas, eles são marcados pela amargura, pela tristeza, pela angústia, pela rebeldia. Ah, mas me feriram, pastor. Te feriram? O que é que você vai fazer com essas marcas? Você vai transformar ela em adoração, em incenso santo, ou você vai transformá-la em algo ruim no seu coração? Porque se essas marcas te trazem angústia, te traz transtornos, e você se fecha, quantas pessoas, olhe bem para mim, porque tem muito crente que chegam em igrejas, visitam igrejas, entra em igrejas, e eles decidiram que nunca mais eu vou ser crente como eu era, porque me feriram. Eu não vou me envolver mais com a igreja. Sabe o que é que você está fazendo? Você está dando perfume que nunca foi para homens, que sempre foi para Deus, você está dividindo com homens. Porque as feridas que nos fazem, elas precisam, você precisa entender que elas fazem parte de um processo para exalar uma adoração perfeita, uma adoração ao Senhor, que impulsiona o nosso testemunho. As marcas que vêm sobre nossas vidas, sem o propósito, essas marcas nos deprimem, nos maltratam, nos envergonham, nos fecham. Mas as marcas que vêm sobre nossas vidas debaixo do propósito, nos faz exalar a presença do Senhor, o poder de Deus. Ontem a gente estava aqui com alguns irmãos da MAC, de um ministério árvore cristão, e veio uma turma de Brasília. E eles não vieram somente para conhecer os alunos, mas o intuito deles é o seguinte: nós oramos pela pastora Gorete, a gente quer saber como é que ela está. E eles vieram vê-la. Um dia a pastora Gorete falou assim: quando vocês olharem para mim, não olhem para as minhas dificuldades que ainda tenho, mas todas as vezes que vocês olharem para mim, eu quero que vocês entendam que Deus age em nosso meio, que Deus faz milagre em nosso meio. Então, mesmo quando ela anda cheia de marcas, ela exala o perfume de Cristo. Não tem ninguém que olhe para as marcas dela e não sinta a adoração ao Senhor, o desejo de orar, o desejo de buscar, que geram fé. Quantas pessoas falam assim: cara, eu vi o milagre na vida dela, Deus pode fazer esse milagre na minha família, na vida da minha mãe, na vida do meu pai. Ninguém mais orou aqui na frente da mesma forma. A gente já ora com uma certeza de que vai dar certo, que Deus pode agir, que Deus pode transformar. Por quê, queridos? Porque as marcas que nos ferem, elas precisam ser colocadas no fogo do Espírito Santo, para que através dessa presença ela possa exalar. Quando o apóstolo Paulo ele fala assim em Romanos 8, versículo 38, ele fala assim: porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o futuro, nem aquele que está por vir, nem altura, nem profundidade, nem outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque, queridos, porque as marcas do Evangelho, elas têm que gerar em nós adoração. Elas não podem gerar angústia. Elas não podem gerar em nós um crente amargurado, fechado. Eu vou desistir porque está difícil, porque estou magoado. Sabe por que você não entendeu que você é essência santa?
Você precisa fluir a adoração. Esses discípulos entenderam. O apóstolo Paulo, eu estava escrevendo ontem à noite, eu falei, cara, vamos ver um pouco o que o apóstolo Paulo escreveu. Porque a gente fala em tanto sofrimento, mas ele foi um cara que exalou tanto. Esse cara que fala que nós somos perfume de Cristo, ele entendeu perfeitamente o que era. E ali em 2 Coríntios 11, versículo 20, ele fala assim, ó, pois sois sofredores, e se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto, envergonhado, versículo 21, o digo, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia. Entenda, queridos, não é porque nos feriram, não é porque nos devoraram, não é porque nós apanhamos, não é porque nós tivemos que passar por situações difíceis, não significa que nós somos fracos, mas no que qualquer tenha ousadia, com insensatez fala, também eu tenho ousadia. São hebreus, eu também. São israelitas, eu também. São descendentes de Abraão, eu também. São ministros de Cristo. Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigos de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos uma. 3 vezes fui açoitado com vara. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. 26. Em viagem muitas vezes, em perigo de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Esse é o pior. Em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também, que eu me não abrase. Então, se convém me gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito às minhas fraquezas. Por quê, queridos? Porque quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. O que é que o apóstolo Paulo está falando? Cara, as marcas que tem no Evangelho sobre a minha vida, só produz em mim um incenso santo. Mas o que é que as marcas do Evangelho, as marcas da vida, estão produzindo em você? Amargura, angústia, rebeldia. A gente precisa adorar o Senhor. O que o apóstolo Paulo fala, queridos? Isso aqui é demais. 2 Coríntios 4,17, ele fala, irmão, porque a nossa leve e momentânea tribulação, sabe o que é que vai produzir em nós? Um peso eterno de glória muito mais excelente. Eu vou repetir, porque tem uns ainda que estão tentando captar o que Deus está falando. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um eterno poder e de glória muito mais excelente, queridos. As lutas que nós passamos, as dificuldades, as marcas que vêm sobre nossas vidas, precisa ser o amor pelo Evangelho. Precisa realmente trazer sobre nossas vidas as marcas certas. Então essas marcas, o que elas revelam aos seus filhos? Quando você está sendo lascado ali no seu caule, quando a esteroque está saindo e você se enrijece, aquela resina fica dura. E quando Deus olha assim e fala assim, a resina está dura, ele foi ferido, está duro. Agora vai lá, Espírito Santo, pega e coloca no fogo.
Sabe por que teu coração está duro? Porque tu não foi ainda para o fogo do Espírito Santo. Porque se você tivesse colocado fogo nessa esteroque das marcas da sua vida, já tinha virado adoração, já tinha virado incenso santo. Quais são as marcas? Quando você é marcado, o que é transmitido para os seus filhos? O que é transmitido? Uma coisa eu sei, eu não quero me orgulhar muito, porque para mim eu não fiz mais do que a minha obrigação. Eu não senti o quanto eu estava dando testemunho na época da minha tribulação com a Gorete. Esse dia eu estava num restaurante e o cara começa a chorar, o dono do restaurante. E ele fala assim: sabe o que é que eu quero? Eu acompanhei o seu caso. Eu falei: Deus, me dá o mesmo coração que aquele pastor teve de cuidar da esposa dele. Eu falei: é mesmo? Ele falou: eu não estou passando nem pela metade da dificuldade que você está passando, mas se um dia eu passar, eu quero cuidar dela como você cuidou da sua. O cara nem crente é, queridos. Eu falei: cara, as marcas que nós temos na nossa vida, ela tem que exalar algo que glorifica a Deus, que segue para Ele, tudo é para Ele. E isso que acontece em nossas vidas não pode ser para nós, queridos. É um perfume que Ele diz: esse perfume só eu cheiro, não é para você. Esses aplausos não são para você. É a minha glória em você, é a minha adoração. A minha glória eu não dou a outro. As marcas que você tem, ela gera para a igreja fidelidade, ou ela gera para a igreja rebeldia. Porque tem pessoas que quando são marcadas, é a esteroque que começa a correr. O que exala dele é ódio. O que exala dele é rancor, porque ele não tem mais quebrantamento, ele não tem fogo, para fazer com que essa resina suba como perfume suave. Ela não tem fogo. Então nós temos que ter esse conceito. O que está exalando, as marcas da fraqueza, são marcas de submissão, de insubmissão, são marcas de fidelidade ou de submissão, são marcas de um guerreiro ou de um derrotado. O que você está transmitindo para a sociedade através dessas marcas? Porque é o que o apóstolo Paulo falou: cara, você é um perfume de Cristo para aqueles que estão sendo salvos. Só que esse perfume não é para você, é para Ele. Só que a Bíblia não fala só da esteroque. Ela fala da ônica também, ali de madrugada, hoje orando, falando: Deus, eu vou pesquisar, porque isso me interessou tanto. E a ônica, eu comecei a pesquisar sobre a ônica. E aí, queridos, isso mexeu muito comigo. À noite, eu fui tomado pelo Espírito Santo, porque eu comecei a ver alguns estudiosos, alguns estudos, da onde a ônica era extraída. E sabe o que é a ônica, queridos? É um molusco. É uma lesma, que fica ali dentro de um caramujo. Só que ela não está em qualquer lugar. Ela está na profundeza do mar. Porque para você pegar a ônica, você tem que ir lá no fundo. Lá no profundo. E pegar a ônica. E mexer no que está lá dentro dela. Tirar aquele molusco. E jogar ali no fogo, triturar, para que possa exalar o perfume. E quando eu comecei a ver essas verdades, isso simboliza um tipo de adoração que nasce na nossa profundidade, na profundidade da nossa alma. Tem que se aprofundar, tem que ser profundo, tem que ser lá no íntimo. Não dá para ser no superficial. Não é fabricado. É profundo, é gerado em silêncio, mas é preciso ter o Espírito Santo, porque se nós não nos aprofundarmos no Espírito Santo, Ele jamais vai fazer que essa essência, ela suba até as narinas do Senhor.
Então a única nos mostra que o perfume verdadeiro, queridos, está também na intimidade. Não só nas marcas, mas no quanto nós estamos dispostos a mergulhar nele. Isso é um problema para a igreja do Senhor, porque muitos já perderam a sua essência de se aprofundar em Deus. Você vê o camarada chorando diante do altar. Talvez você olhe e fale assim: poxa, Deus está agindo, está nada. Ele está chorando porque ele tem, um cartão para cobrir amanhã. E ele quer que Deus dê dinheiro para ele. Ele está chorando porque ele está fazendo uma campanha para adquirir recursos. Ele está chorando porque ele está com problema com fulano, com ciclano. Mas faz quanto tempo em que você se aprofunda nele, que você vai lá no fundo do mar, lá onde está a ônica, lá no íntimo, para que isso possa realmente se transformar em essência sobre você. Porque não basta ser um adorador, queridos. É preciso mergulhar, é preciso ser tocado pelo fogo, para que isso possa exalar. O profeta João, ele diz o seguinte: olha, eu batizo com vocês com água, mas está vindo um camarada aí. Ele não vai trazer água, não, ele vai trazer fogo sobre a sua vida, para que esse perfume possa exalar. O perfume que impacta o céu. O perfume que faz com que você seja esmagado. Porque o que Deus quer usar em público, Ele primeiro transforma em profundidade no secreto. É o quanto você vai se desgastar no secreto. Então a maior parte do incenso é feito no lugar onde ninguém vê. É lá dentro, é no seu íntimo. É o quanto realmente isso revela de você. As coisas que só você vai exalar quando o fogo alcançar aquilo que está escondido. Quando o fogo de Deus vem, nesse altar cheio de poder, Ele não constrói algo para você, mas para Ele. Quando você busca essa intimidade, porque eu acredito muito que Deus não queima a sua performance, Ele queima o seu íntimo. Ele muda o seu íntimo. Então o fogo não vem para o palco ou para esse lugar físico. O fogo ele vem para o seu íntimo. O fogo vem para o seu interior. O fogo de Deus ele não aparece. O fogo de Deus gera adoração. Então a única nos ensina a exalar, exalar quem permite Deus tocar no lugar onde ninguém toca, no lugar onde exala a verdadeira adoração, no lugar onde você consegue se expressar. A gente vê o profeta Isaías, em Isaías 6, ele fala assim: olha, os meus olhos, no ano em que morreu o rei Uzias, os meus olhos se abriram, e eu vi o Rei da Glória. E quando eu entrei naquele lugar, as portas se abriram, a fumaça encheu aquele lugar, o manto do Senhor encheu aquele lugar. Eu vi serafins voando com 6 asas, 2 cobriam seus rostos, 2 as seus pés, 2 eles voavam, cantavam santo, santo, santo. Eu vi a glória, olha só. Isaías estava vendo a performance do céu. Talvez ele não consiga nem descrever realmente quando ele entrou ali naquele lugar e ele viu tanta glória de Deus. Ele viu uma adoração, ele viu um movimento no céu. Mas quando ele viu que Deus entrava naquele lugar, a Bíblia diz que ele cai no chão. E ele começa a fazer uma adoração, ele fala assim: ai de mim, porque os meus olhos viram o Rei da Glória. Porque eu sou homem de impuros lábios e habito no meio de um povo que também tem lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei da Glória. Mas quando você olha para o livro de Isaías, você não vê um profeta
de lábios impuros. Você vê, pelo contrário, você vê um profeta sendo usado por Deus, ousado, que prega a palavra do Senhor. Mas uma coisa eu entendi nesse capítulo, que quando nós nos deparamos na profundeza da presença do Senhor, sempre nós vamos enxergar no mais profundo do nosso coração a miséria que tem dentro de nós. E ele viu primeiro os pecados, viu os serafins, pegou uma brasa no altar com Atenaz, tocou nos lábios dele e falou: espiados estão os seus pecados, fica tranquilo. Mas ele estava desesperado, porque ele começou a olhar aqueles quem quer intimidade com Deus, quem entra, estava cantando aqui, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Você sabe o que é entrar no Santo dos Santos? Quem já entrou no Santo dos Santos, queridos, eu duvido que você fica no Santo dos Santos de qualquer forma. Quando você entra no profundo, que é ali no Santo dos Santos do Senhor, você cai. Não é que é obrigado você cair, mas eu estou falando assim, você cai de si mesmo, você se aprofunda, você se sente um ninguém, você se sente realmente pequeno, ao mesmo tempo que você se sente tão amado, você sabe que você é tão sujo, ao mesmo tempo que você sente que Ele é tão santo. Você se sente tão pecador, porque é ali nesses lugares mais profundos que Deus causa uma transformação incrível dentro de nós. Mas é nesse capítulo que o profeta Isaías, ele escuta Deus falando algo. E Deus olha para Isaías e fala assim: Isaías, quem irá por mim? Poxa, eu achava que Deus ia falar assim: aí Isaías, gostou do céu aqui? Olha a fumaçona aí, ó. Vai lá dar o rasante aí, serafim. Canta, santo, santo, santo. Porque tem pessoas que acham que Deus, ele é carente de adoração. Deus criou o homem para que o homem seja, um robozinho adorando ele de lábios, queridos. Só quem pensa dessa forma, que Deus é carente, que Deus precisa de adoração para sobreviver, Deus é autossuficiente, Ele é Deus. Ele não precisa ser adorado. Mas é impossível você não olhar para Deus, e quando você conhece Deus, você realmente o adora, não por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que você recebeu de revelação dEle. Isso não é por força dEle, mas é por reconhecimento seu, da sua pequenez e da grandeza dEle. Isso faz você exalar. Jesus olha para aquela mulher e fala assim: mulher, se você soubesse quem te pede água, porque os verdadeiros adoradores já adoraram nesse lugar. Você me daria água, Ele daria água da vida. E essa água vai fluir para a vida eterna. Vai exalar para a vida eterna. Mas aí a gente vê um Deus falando assim: Isaías, quem irá por mim? Eu já contei isso uma vez aqui na igreja, e vou repetir de novo para aqueles que não ouviram. Na primeira noite em que agora estava sendo marcada, nós estávamos sendo marcados por tamanha dor. E quem sabe realmente o quanto eu sou perfeccionista em fazer as coisas, a arte que Deus deu nas minhas mãos, na minha sabedoria. Eu não aceitei fazer lá em casa nada que estivesse fora do lugar, tudo foi muito perfeito. Eu fiz uma escada lá em casa, que só quem sabe o tanto que eu fui perfeccionista naquela escada, o pastor Edeildo mais sofre por trabalhar comigo, porque às vezes ele fica agoniado, porque me incomoda meio milímetro de diferença. Porque eu quero fazer tudo perfeito. Pode até parecer estranho, mas na minha casa eu fiz tudo perfeito. Eu fiz uma escada perfeita, a minha cama fui eu que fiz, o meu quarto foi eu que fiz. Eu fiz tudo perfeito do jeito que eu queria. Eu mesmo trabalhei as madeiras, eu mesmo trabalhei tudo, gastei horas e horas fazendo perfeito, medindo. Mas no dia em que a Gorete estava na UTI, eu não queria ir para casa. Eu não queria entrar naquela casa, eu não queria subir naquela escada, eu não queria ir para lugar nenhum. Eu queria ficar naquele hospital. Quantas vezes
as enfermeiras, as psicólogas falavam: seu Eri, vai para casa, vai descansar. Eu falei: não, eu só consigo descansar aqui, lá em casa eu não descanso. Eu não queria ir para aquele lugar. Você sabe quando tudo perde o valor? Porque quando o coração está no lugar certo, você entende o que realmente tem valor. Que o valor está nas pessoas e não em coisas. Então eu entendo o que Deus falou para Isaías por causa desse momento. Quando Deus fala assim: essa adoração toda aqui não me importa, Isaías. Porque não faz sentido toda essa glória se você não estiver aqui. Não faz sentido a glória de Deus se você não estiver lá, queridos. Deus está se importando para aquela fumaça, para a cera. Deus não está se importando com nada daquilo. Porque o coração de Deus está voltado para você. Você está ali na morte. Você está indo para o inferno. E não existe nada mais importante do que isso. Dessa adoração perfeita. É tanto que Ele abriu mão da sua própria glória. Ele deu tudo o que Ele tinha, toda a glória. E nós não temos dimensão do tamanho dessa glória. Nós não temos dimensão do que é abrir mão de tudo para vir resgatar alguém. Algumas pessoas chegaram para mim e falaram assim: volta para a igreja, que eu fiquei 90 dias longe da igreja. É porque você não tem noção. Quando você recebe a revelação do verdadeiro amor, nada mais importa. Você é capaz de largar tudo. E quando o Senhor largou toda a glória e se tornou homem miserável, foi a melhor atitude que ele poderia ter. Porque só quem sabe e reconhece que o que é o verdadeiro amor é capaz de tomar a atitude correta. Porque sabe que são nessas situações difíceis que você vai exalar o bom perfume. Vai exalar o bom perfume. E não os porquês. Por que aconteceu isso? Por que está acontecendo isso, Senhor? Não, queridos. A nossa verdadeira essência pode mudar os ambientes que estão nascendo. Porque só quem conhece o Senhor é capaz de entender o coração de Deus. Então entenda uma coisa. A única fala de uma adoração profunda, que são poucos que são capazes de ir tão fundo para encontrar a adoração. Sabe por quê que às vezes a sua adoração ela não é tão perfeita? Porque você está precisando se aprofundar mais. E eu quero já ir para o outro. O outro elemento é o gálbano. Falei: Deus, vou pesquisar gálbano agora. E comecei a pesquisar no Oriente também. E aí o gálbano, ele fala de uma raiz. De uma raiz que é tirada do gálbano. E essa raiz, ela tem um cheiro muito amargo. Ela é extraída ali da base do caule da planta. Só que é interessante porque o gálbano, ela tem um cheiro desagradável. Mas quando ela é misturada com os outros ingredientes, ela equilibra a durabilidade e a profundidade do incenso. Ela equilibra, ela traz um cheiro bom. E quando eu comecei a ver isso, eu falei: cara, isso representa as partes mais difíceis de nossa vida. Os processos em nossas vidas, as perdas, as amarguras de nossas vidas, que precisam ser colocadas diante de Deus, precisam ser transformadas em adoração. Mas o gálbano também fala de raízes. O que vem das nossas raízes. Onde as nossas raízes estão infiltradas. Salmos 1, versículo 1 fala: isso aqui, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de noite. Ele será como a árvore plantada à beira do riacho, né? Suas raízes vai até onde? Até as águas. Então as suas folhas não vão secar.
e ele vai dar o fruto no tempo certo, e tudo que ele fizer prosperará. Porque as suas raízes, elas falam muito a respeito de você mesmo. Então o Galvano, ele fala dessa estrutura, dessa maturidade. Raízes fala realmente de fortaleza, essa fragrância que é mais forte, que vem das nossas raízes, essa fragrância amarga. Então, ser raiz, muitas vezes é não aparecer, mas é ser essencial, porque em tempos difíceis em nossas vidas, o que vai nos sustentar em pé são as nossas raízes. Então, quão profundo estão as suas raízes? Isso fala de propósito, isso fala de vida, isso fala de frutos, que a Bíblia fala, se as raízes elas são santas, todo o resto se torna santo. Então as raízes estão muito mais profundas, porque as nossas raízes, se elas são santas, elas se tornam adoração, elas se tornam perfumes, elas vão se juntar com o fogo, com aquilo que é, com as marcas, com a profundidade. E sabe o que isso vai virar, queridos? Vai virar uma essência santa ao Senhor, um perfume suave ao Senhor. Mas infelizmente muitos são superficiais. Muitos são superficiais. Às vezes a gente olha para os frutos de uma pessoa e nós falamos tanto de frutos, mas a gente se esquece de que as raízes elas são tão essenciais como os frutos. Na verdade, os frutos falam muito de nós mesmos. Os próprios discípulos falaram para Jesus, lá em Mateus 7, 15 e diante, Jesus fala para eles, acautelado dos falsos profetas. E eles falam o quê? Como é que nós vamos saber? Ele falou, olha cara, muitas vezes eles vão chegar disfarçados, como ovelha, mas por dentro eles são lobos, roubadores. Mas tem uma coisa que vocês vão conseguir discernir, pelos frutos os conhecereis. Porque ninguém pode colher uvas dos abrolhos, né? Dos espinheiros, ou figo dos abrolhos. Assim a árvore boa, ela vai produzir bons frutos, e a árvore má vai produzir maus frutos. Toda árvore que não produz bom fruto, ela é cortada e jogada no fogo. Assim pelos frutos vocês vão conhecer essas pessoas. Então as suas raízes falam muito dos seus frutos. Quer conhecer uma pessoa, olha para os frutos. Porque aqui em cima é muito bonito, todo mundo fala bonitinho. Mas olha para os frutos. E mesmo assim, não é porque o cara está orando e o fogo está caindo ali, pessoas estão sendo curadas, porque a Bíblia diz que vão chegar naquele dia, vão chegar diante do Senhor, e muitos vão falar, nós curamos enfermos, fizemos sinais, maravilhas, nós oramos em línguas, e o Senhor vai falar, afastai de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Muitos vão dizer, Senhor, Senhor, e não entrarão no reino dos céus. Por quê, queridos? Porque não é somente a performance, são as raízes. Então, quando nós falamos de essência, nós estamos falando de raízes certas. Nós estamos falando de coisas que só as raízes elas podem fazer, porque raízes falam de estabilidade, raízes falam de realmente de sustentação. As raízes falam de caráter, as raízes falam também de iniquidade, fala de laços familiares, fala de herança genética, não é verdade? Então nós precisamos cada vez mais estar profundos em nossas raízes. O próprio Isaías 59, 7, ele fala assim, olha, os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Iniquidade é o quê? É uma inclinação que você já tem para o mal. Por isso que o Senhor fala que seus pensamentos não são os meus pensamentos. Por isso que o Senhor diz o que? Olha, eu visito, lá em Êxodo 20, versículo 5, eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me perseguem. Por quê? Porque existem raízes de iniquidade.
O próprio salmista Davi, Salmo 51:5, ele fala: eu nasci na iniquidade e no pecado a minha mãe me concebeu. Então nós temos que cuidar das nossas raízes, nós temos que cuidar das nossas vidas. Porque são as raízes que trazem o equilíbrio para que nós possamos nos tornar verdadeiros adoradores. O quanto nós estamos firmados no Senhor. Porque uma coisa eu sei, queridos, quanto mais você quer crescer para cima, você vai crescer da mesma quantidade para baixo. Você entende isso? Se você olha um prédio grande, você pode ter certeza que a sua estrutura é tão grande como a altura do prédio. Porque o que vai manter o prédio em pé é o quanto realmente ele é estruturado. E a fé é o que? É essa fundação, é um firme fundamento. As raízes não vão aparecer, mas ela é que sustenta, é ela que faz florescer, é ela que alimenta. As suas raízes estão ligadas aonde? Mas minhas raízes são amargas. Não tem problema. Se ela misturar com o fogo do Senhor. Porque quando o perfumista, ele vai pegar essa dor, essa marca, essas raízes e começar a esmagar, vai sair um perfume que Deus vai falar: que cheiroso, que cheiroso. Esse perfume não é para ninguém, é somente para mim. Moído como o Senhor foi. Jesus foi moído. Ser incenso sagrado não é só se entregar, é permitir que Deus te triture, te amasse. A Bíblia fala que ele foi esmagado, Deus teve prazer em esmagá-lo, para que a excelência seja dada a você. Então, queridos, as tribulações que nós passamos, todos os processos que a gente vive nessa vida, elas só servem uma coisa. Porque quando Deus te amassa, o que sai de você? O que sai de você quando você está sendo amassado? Sai perfume suave? Ou sai o fedor que não deveria sair? Porque eu creio que o Senhor nos esmaga, nunca para nos destruir, mas para fazer liberar algo que é muito precioso para Ele. Porque quando nós somos esmagados pelo Senhor, e você não perde a sua essência, isso é valoroso. Quando você não deixa que a amargura dessa vida contamine a sua unção. Porque a unção, ela não vem de uma aparência, mas a unção, ela vem de um processo que te esmaga muitas vezes em silêncio. Então o quebrantamento nunca é o fim, é o início de um perfume que vai tocar a presença do Senhor, amém? A glória que Deus recebe é gerada em um lugar onde a sua alma foi moída diante dEle. O altar de Deus jamais aceita a aparência. O altar de Deus só recebe a essência, que é prensada e que não se estraga. De onde é que sai o azeite? Que ele dá prensa. A Bíblia fala: a uva tem que ser pisoteada para dar o vinho. Por isso que o apóstolo fala: cara, quando eu estou sendo esmagado, eu fico feliz, a glória vai vir disso aí, porque quanto mais eu sou esmagado, quanto mais eu deixo Deus tratar a minha vida, eu sei o que é que vai exalar de mim. Mas o problema é que muitos começam um processo de serem esmagados, que sai tanta bobeira, sai tanta besteira,
sai tanto pecado, sai tanta coisa ruim, que Deus fala: eu não te criei para isso. Cristo em você é o incenso vivo, Ele é o perfume, Jesus é o verdadeiro incenso sagrado em nós. Foi nele a estoraque, foi Ele que foi entregue ao fogo, Ele é o fogo do Espírito, como eu disse para você, o profeta João, Ele vai batizar vocês com fogo, Ele é a estoraque, Ele é a única, Ele é profundo, Ele foi esmagado, como gálbano, amargurado, ferido. Os discípulos estavam ali, reunidos, e alguns disseram assim: Jesus ressuscitou. Algumas mulheres correram e falaram: a gente até se encontrou com o jardineiro, ele disse que ele ressuscitou. Aí vem Tomé e diz: o que? Jesus ressuscitou? Eu só acredito se eu tocar naquelas marcas, porque eu vi ele sendo pregado na cruz, eu vi ele sendo esmagado ali na cruz. De repente Jesus aparece. Como é que é, Tomé? E Jesus fala assim: toca aqui, Tomé. E Tomé vai lá e coloca o dedo nas feridas. Jesus, ele aparece com 3 feridas sobre ele: nas mãos, nos pés e na sua costela. Falando dessa essência, ele foi esmagado de todas as formas. Ele foi esmagado e ele está com as marcas até hoje. Ele levou para a glória as marcas do Evangelho, as marcas da crucificação. Ele poderia chegar lá no céu todo bonitinho, arrumadinho, cheirosinho, chegando lá: cheguei. Talvez os anjos circularam Jesus, não está escrito na Bíblia não, queridos, é porque eu fico pensando nessas coisas. Jesus chegando lá no céu, e os anjos: e aí? Jesus falou: e aí? Rapaz, se tornar homem não é fácil não. Mas Jesus, o que é isso nas suas mãos? São marcas. Mas por que o Senhor não fala assim: se arruma aí e a sua mão fica perfeita? Ele: não, eu quero essas marcas aqui. Porque tem marcas em nossas vidas que fala de quem realmente nós somos. Sabe as marcas que tem nas nossas vidas? Sabe quais são as marcas que tem na vida da pastora Gorete? Só revela quem ela é. Só revelou quem ela é. Então as marcas que são feitas em você vai revelar o seu verdadeiro eu. Mas se essas marcas viram adoração, queridos, se essas marcas viram em você o poder dele, então a adoração vai ser verdadeira. O apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios 2, 14 e 15, ele fala assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre em nós produz o triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos com Deus o bom perfume de Cristo. Então, assim como o incenso de Êxodo 30 era separado, moído, queimado, exclusivo, também nós somos preparados de Deus. Somos aroma para esse mundo. Mas só que esse aroma é só para Ele. Você tem que guardar essa unção, queridos. Antes de qualquer outra coisa, você é só dele. O seu testemunho é para Ele, a sua entrega é para Ele, tudo que você faz é para Ele. Não deixe o seu serviço ser comparado que estou fazendo para alguém. Você não está fazendo para ninguém, ninguém merece a sua entrega, mas tudo que você faz é para Ele. Quando você está no estacionamento é para Ele, quando você está na lanchonete é para Ele, quando você está limpando o banheiro é para Ele. Ele falou: olha, tudo que você for fazer, faça para com o Senhor, não para com os homens. Mas só entende isso quem é a essência santa do Senhor. Não pode dividir, o perfume não pode ser fabricado, ele não pode ser contaminado. Ele tem que ser protegido.
E eu já quero ir para o encerramento, a equipe de louvor pode subir. Eclesiastes 10, versículo 1. Ele fala assim, ó, assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um lugar de estultícia, ou seja, o cara que se acha é como uma mosca que pousa dentro do frasco. Mas esse livro de Eclesiastes, que é um livro de sabedoria, ele está falando o seguinte: muitas vezes os perfumistas, eles colocavam ali a essência dentro do perfume e às vezes antes de tampar, eles por descuido, entrava mosca dentro do perfume e ele fechava. E aí ele achava que estava tudo bem. E quando ele ia abrir aquele perfume, ele ia cheirar aquele perfume estava estragado, estava fedendo, não era perfume, porque ele permitiu que coisas entrassem na sua essência. Não permita que nada contamine quem realmente você é. Coloca aqui dois copinhos de água. Eu vou abrir aquele ali. Isso aqui eu abri. Isso aqui está lacrado. E pelo que eu estou observando aqui, a água está pura. É lacrada. Está lacrado. Isso é como a nossa vida, é como a nossa unção, queridos. Se eu pegar aqui, jogar esse copo no chão, isso não significa que o que está lá dentro foi contaminado, porque foi fabricado para permitir. Se alguém chutar, isso não deve fazer importância para nós, porque na vida a gente vai ser chutado, esmagado. Pessoas vão falar mal de nós, pessoas vão inventar história, pessoas vão tentar falar da sua essência, mas você vai estar ali, protegido, a sua essência. Mas tem pessoas que se permitem serem contaminados. São moscas que pousam. E às vezes o Senhor está olhando. E eu posso lhe garantir que um dia Deus vai pegar esse copo, porque tem algo dentro dele que foi tão chutado pelo mundo, que é só dele. Aí ele vai abrir. Ele vai. Eri. Você estava no chão sendo chutado pelos outros, mas você continua doce, limpo, puro. Como é bom. Como é bom saber que você não se deixou se contaminar. Como é bom que você protegeu o que era mais importante, que era a adoração. Como é bom porque você protegeu aquilo que o inimigo tentou tanto sujar, que é a sua essência. Então você está pronto para as nações. Você está pronto para as missões. Você está pronto. Você está pronto para fazer com que essa essência suba. Só qual é o problema, queridos? Que a gente se permite sermos imundos. Mas eu sou pecador. Isso eu sei. Mas a sua adoração, ela não pode ser contaminada pelo seu pecado. A sua essência não pode ser contaminada pelos chutes, por aquilo que as pessoas trazem sobre a sua vida. Quantas pessoas entram na igreja e falam assim: eu não quero saber mais de igreja, nunca mais eu me entrego como eu deveria me entregar. É mesmo? Então você estava servindo aonde? Você estava dando
o perfume que era só para o Senhor, para outros cheirarem. E você decidiu não exalar mais. Porque a lasca que foi feita em você não está gerando perfume. Sabe o que é que o Senhor quer de você hoje? Que você permita que você exale esse perfume. Eu não quero que você venha diante do Senhor para exalar pedidos, desespero, mas para falar assim: Senhor, eu sei, eu fui criado com uma essência, eu sou incenso santo, sagrado, e hoje eu faço o compromisso de não permitir que nada roube esse perfume, o perfume de Cristo em mim, que é só para você. Esse perfume é só para Ele. O homem não pode se atrever a querer cheirar esse perfume. Agora a gente estava falando de algo que eu disse para ela no primeiro dia que eu fui fazer um compromisso de namoro com ela. Você se lembra, meu amor, o que é que eu falei? Eu vou descer, porque deixa ela falar. O que é que eu disse para você no primeiro dia? Faz tanto tempo que a gente estava debaixo de umas árvores lá no Parque da Cidade. Faz tanto tempo que na época o Parque da Cidade se chamava Parque Rogério Piton Farias. Quem se lembra disso? Só os cabeça branca, né? Tinha a piscina de onda e tudo mais. Aí depois se tornou o Parque da Cidade. Então, se você se lembra do Parque Rogério Piton Farias, é porque tu já tá velho pra caramba, né? É, muito velhinho, né? Mas eu ali jovem, ali tem muitos pinheiros, né? Aqueles pinheiros, o vento soprando, uma tarde linda. E eu vou dar o primeiro beijo nela. E aí eu chego para ela, antes de tudo, e falo o quê? Eu amo você, mas nunca fique entre eu e Deus, porque se você se colocar, você perdeu. Foi isso que eu falei. Eu prometo te amar com todas as minhas forças, mas nunca fique entre eu e Deus, porque você vai perder feio. Eu não tenho dúvida. Sabe o que ela falou para mim? Falou: por Deus eu deixo. Porque enquanto Deus é primeiro na sua vida, sabe o que é que Ele fala? Ele fala assim: eu sou primeiro na sua vida, então ame-a, se entregue por ela, porque foi assim que eu fiz com a igreja. Porque tem algo em nós que não pode ser dado para a nossa esposa. Tem pessoas que falam: vou para a igreja que meu filhinho está dormindo. Tem coisas que você não pode dar para os seus filhos, é de Deus. Tem pais que pedem filhos a Deus e começam a idolatrar os seus filhos e deixam Deus por causa de filhos. Que é isso? O cara pede a sua profundidade, a sua adoração, porque mexeram com meu Deusinho lá na salinha. Queridos, ninguém pode ficar entre você e Deus. E mulher, deixa eu te falar, se o seu marido decidir entre ele e Deus, deixa ele lá, só quem vai ganhar é você. Porque a primeira coisa que Deus fala é o seguinte: ela é minha noiva, cuide dela, que um dia eu vou vir encontrar com ela. Então o meu objetivo é cuidar dela para o verdadeiro noivo dela, que é Cristo. Então a adoração em nossas vidas só é para o Senhor. Não permita dividir o que é só dele. Esse perfume que exala de você, ninguém pode cheirar. Não pode ser dividido. Não pode ser para ninguém. É só dele. Você entende que essa adoração é só dele? E que para que essa adoração seja perfeita, as marcas virão, as dores virão,
Você será esmagado, você vai ter que ir no profundo. Ele vai ter que mexer nas suas raízes, Ele vai ter que colocar fogo, Ele vai ter que trazer intimidade. E diante de tudo que acontece, algo vai ser gerado, um perfume suave. Você é esse perfume, amém?